Pode se assentar. Fique à vontade, pastora Ana. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Eita, povo bonito. Quantos aqui estão felizes? Claro, estamos na presença do Senhor. Estamos na presença da pessoa mais importante deste lugar, que é o nosso Espírito Santo. O Senhor me deu uma palavra, e essa palavra ela tem o tema de seja resiliente. Quem quer ser resiliente aqui essa noite? Quem sabe o que é resiliente? Tá, vou falar para você o que é ser resiliente. Você falou que você quer ser, certo? Agora eu vou dizer o que você vai ser a partir de hoje. Resiliente é um adjetivo que caracteriza uma pessoa que consegue lidar com a adversidade, superá-la e até mesmo aprender com elas. Quem aqui tem passado por adversidades? Quem aqui tem passado por tribulação? Quem aqui tem passado por provação? Então não sou só eu. Então nós vamos juntos aprender com o Senhor. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Abacuque 3, 17 e 18. Você que tem a Bíblia, abra. Você que tem o aplicativo, acesse. Mas lá em Abacuque 3, 17 e 18. Deus colocou essa passagem no meu coração por algo que eu passei e superei. E o Senhor trouxe a resposta essa semana. Então não faz muito tempo que eu passei minha última tribulação, tá, gente? Minha última tribulação eu superei domingo passado. Porque a gente que é cristão, cada dia tem uma nova. Mas a gente vai superar, amém? Quem aqui quer vencer o dia mau? 3, glória a Deus. Quem aqui quer vencer o dia mau? Glória a Deus, 100% da igreja. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Texto maravilhoso. Um texto de vitória. Um texto de resistência. Amém? Esse texto, ele vem de um profeta. Vou falar rapidinho por que ele declarou essa palavra. Abacuque, ele vem de um cenário de destruição. Abacuque, ele vem de um cenário a qual a nação dele está sendo destruída. Tudo está acontecendo. E Abacuque é um profeta que ele está olhando para esse cenário e ele acha que nada tem solução. Ele acha que ele está esquecido. Mas se você olhar o primeiro capítulo e o segundo capítulo, você vai entender que adiante o Senhor fala com Abacuque e ele diz: não importa o cenário que você está vivendo, não importa qual é a sua situação, não importa a forma que você está vivendo, mas eu vou te dizer uma coisa, Abacuque. Ele diz assim: o justo viverá da fé. E logo em seguida, Abacuque ele vem com esse texto maravilhoso. Ele demonstra aqui uma confiança em meio a uma circunstância desanimadora. Abacuque diz assim: é possível se alegrar no Senhor e confiar nele, independentemente das condições externas. O texto de Abacuque 3, 17 e 18, a gente consegue resumir ele nessa frase. A gente consegue resumir nisso. É possível sim eu se alegrar no Senhor
eu confiar nele, independente do que eu estou passando. Quem sabe você chegou aqui e não precisa eu saber, mas o Senhor sabe a forma que você entrou aqui. Somente o Senhor sabe como você passou a tua semana. Somente o Senhor sabe as lutas e as guerras. Somente o Senhor sabe se você passou fome ou você não passou. Somente o Senhor sabe se você está destruído ou não. Somente o Senhor sabe se o teu casamento está bom ou não. Somente o Senhor sabe se a tua profissão está boa ou não. Mas o Senhor está aqui para dizer para mim e para você: não importa a tua situação, não importa o cenário que você está vivendo, Ele está dizendo: ache motivo para me louvar. E no final dessa mensagem, o Senhor vai trazer um segredo para mim e para você. E dentro desse segredo, nós vamos entender como vale a pena achar um motivo para louvar, para exaltar e para glorificar o nosso Deus. Aí eu falando com o Senhor me trouxe a lembrança, a história de uma mulher. E eu quero falar dela essa noite, que está lá em 2 Samuel 21:10. Diz assim: então Rispa, filha de Aias, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até a chuva do céu cair sobre os corpos, ela não permitiu que as aves do céu pousassem sobre eles de dia e nem os animais selvagens se aproximassem de noite. Aí você diz assim: mas o que tem a ver Abacuque com a história de uma mulher a qual os filhos dela são mortos? E ela fica meses e meses protegendo os corpos daqueles filhos. A história diz que essa mulher, ela era uma concubina do rei Saul. E por um erro dos antepassados, por um erro dos parentes, dos avós, aqueles jovens, eles tiveram uma sentença. Aquela mulher, de repente, estava dentro da casa dela, no dia a dia dela, com os filhos dela. De repente entra alguém, pega seus 2 filhos e mata. E ainda dá um decreto e diz: não vamos enterrar. Eles não vão ter um enterro de honra. E nessa época, para essa mulher, era algo muito ruim. Quando alguém não tinha um funeral, quando alguém não tinha um enterro, era muito desonroso. Só que essa mulher conhecia os direitos dela. Só que essa mulher sabia que ela tinha um direito. E os filhos delas tinham um direito. A palavra de Deus diz que essa mulher pega um pano de dia. Ela pega um pano de dia. E ela fica ali naqueles corpos daqueles meninos. E ali ela fica abanando. Ali ela fica tirando aquelas aves. E ela não permite que os animais venham destruir os filhos. Mas estavam mortos. E a palavra de Deus diz que à noite ela acendia um fogo. E ali ela ficava lutando pela honra dos seus filhos. Ela estava com uma dor, os filhos estavam mortos. Mas ela lutou pela honra dos filhos. E o que eu acho mais incrível é que aqui nós estamos num cenário de morte. Mas eu não quero falar aqui num cenário de morte física. Mas com essa mulher eu aprendo num cenário espiritual. E eu faço uma pergunta para você: o que tiraram de dentro da sua casa e mataram? O que tiraram de dentro de você e mataram? Quem sabe tiraram de você algo tão especial? Quem sabe tiraram de dentro de você o teu sonho? Mataram o teu sonho? Quem sabe tiraram o teu ministério de você? Quem sabe tiraram os teus filhos? Quem sabe as drogas tiraram os teus filhos de você? Quem sabe tiraram o teu casamento, a tua esposa, o teu esposo? E o Senhor vem para mim e para você e Ele diz: quem você vai ser nessa história? Quem você vai ser nesse cenário? Você vai deixar barato? Você vai deixar com que as aves e os animais selvagens venham destruir o teu sonho, venham destruir a tua casa, venham destruir o teu ministério, venham destruir o teu chamado, venham destruir os teus dons? Quem sabe alguém te feriu e você está emocionalmente abalado? Mas o Senhor vem para mim e para você essa noite e Ele diz: seja uma rispa. Lute, não desista. Lute e vigia. Eu acho incrível que eu escutei uma pastora essa semana dizer que Rispa
De dia ela tinha um lenço, a qual ela abanava as aves. E ela falou que esse lenço simbolizava que de dia ela chorava e ela secava suas lágrimas. E ela dizia que à noite, quando ela estava com o fogo aceso, de noite ela clamava, de noite ela orava. E hoje o Senhor vem para mim e para você e vem dizer o quê? Não desista, não pare de lutar. Quem sabe aos teus olhos não dá mais. Quem sabe nos teus olhos não tem mais jeito. Quem sabe nos teus olhos já acabou. Hoje eu falava com a minha irmã sobre isso. Deus me deu a oportunidade hoje de passar num lugar aqui em Pinhais, porque eu não moro em Pinhais. Todo mundo sabe, claro, né? Mas eu acredito que todas as coisas acontecem que é da vontade de Deus. E eu não lembrava mais de uma pessoa. E eu passei por uma casa de uma pessoa conhecida minha. E eu peguei, quando eu estava passando, vi ela no portão. E eu não tenho relacionamento com ela, é só... Já faz tempo que a gente não se fala, mas não deixei de ser amiga dela. E eu dei um tchauzinho para ela, ela deu um tchau feliz. E ali Deus falou comigo, ele falou assim, você se lembra dessa pessoa? Eu falei, Deus, acabei de lembrar. Essa era aquela que foi lá na sua casa. Ela foi destruída. Você se lembra? Você se lembra que ela já estava há tempo separada do esposo? E ali ela foi chorar porque ela queria a família dela de novo. Mas aos olhos dela não tinha mais jeito, porque o esposo já não queria mais ela. Ela também já não queria mais o esposo, mas mesmo assim ela foi lá para tentar. E eu falei, nossa, comecei a pensar comigo, Deus, é verdade, essa pessoa, olha a alegria dela, estava com o esposo, está com o esposo, as filhas estão moças. Na época as filhas eram bem pequenininhas, hoje elas estão moças. Eu falei, Deus, realmente, ela lutou, realmente ela não permitiu que as aves comessem e devorassem o casamento dela, realmente ela não permitiu que os animais selvagens devorassem o casamento dela. E de repente o Senhor me faz lembrar dessa mensagem. E de repente Ele diz para mim, Ana, você não pode desistir. Por que eu estou falando isso para você hoje? Porque isso acontece muito comigo, eu tenho que estar lutando também. Só que essa semana eu falei para Deus, eu falei, chega Deus. Chega, Satanás já tripudiou demais. Satanás já brincou demais com a minha cara. Ele não vai mais tripudiar com a minha cara. Eu me levantei, eu me coloquei de pé e eu falei, chega Deus. A partir de hoje eu não darei mais lugar ao diabo. Quando ele vir, ele não tem lugar, porque os cômodos da minha casa estão todos ocupados com o Espírito Santo. E que hoje você consiga deixar todos os teus cômodos da sua casa cheios com o Espírito Santo, porque para Satanás não tem mais lugar. Mas mesmo em meio a esse cenário, eu e você não devemos permitir que as circunstâncias exteriores dirijam a nossa vida. Não importa o que está acontecendo, não importa a forma que você está, não importa a forma que a tua casa está, não importa a forma que a tua empresa está, o que você tem que entender é que as coisas externas não podem comandar, não podem vencer, porque os nossos olhos não podem mais ser físicos, os nossos olhos têm que ser espiritual. Semana passada o pastor falava sobre isso. Muda a sua ótica, muda a sua ótica. A sua maneira de enxergar, a sua maneira de olhar. O que eu aprendo com essa mulher? Essa mulher era uma mulher perseverante. Enquanto ela não viu a situação mudar, ela não parou. Se você for lá e conhecer a história de Rispa, você vai entender. Ela foi contra um decreto do rei, uma mulher que não podia nem levantar a voz no tempo dela. Mas ela foi valente e ela falou, não, a minha família vai ser honrada, os meus filhos, os meus parentes vão ser honrados. E quando você olhar essa história, até quero que você veja essa história, você vai entender o que eu estou falando. Por causa dessa mulher, por essa atitude, por essa valentia, essa mulher conseguiu mudar uma nação, uma história. Ela conseguiu.
Ela conseguiu tocar o coração do rei, a ponto do rei falar: não, peguem todos aqueles da casa dela que foram mortos, todos vão ser honrados. Sabe o que eu aprendo aqui? Com uma atitude sua, com uma decisão sua, toda a sua casa vai ser honrada. Com a sua decisão, você vai obter a honra que você tanto deseja. A fé verdadeira não é apenas uma crença em tempo de abundância, mas uma confiança inabalável que nos permite viver e perseverar, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A fé não é para você entender, a fé é para você crer, a fé é para você acreditar. O Senhor está dizendo para mim e para você: não olhe mais para o teu cenário, não olhe mais para a tua história, olhe para o que eu posso fazer para você, olhe quem eu sou e o que eu vou fazer. Quem sabe, tem pessoas dizendo assim: mas você não está na minha vida, mas você não sabe o quanto é difícil largar esse vício. Você não sabe o quanto é difícil fazer isso. Você não sabe o quanto é difícil fazer aquilo. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei que não é fácil. Mas eu também sei uma coisa: que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E eu digo para você que Ele pode todas as coisas, mas Ele também depende de uma palavra. Se você parar e observar no vale de ossos secos, a palavra de Deus diz que o profeta chega, olha aquele vale de ossos secos, só osso, só osso. Ele diz assim: profetiza, filho, profetiza nesse vale, profetiza nesse vale de ossos secos. Você já parou para pensar se Deus pega eu e você? Vamos viajar, gente. Ele leva nós lá no cemitério. Aí ele diz assim: ei, Ana, você acredita que eu posso fazer esses ossos ressuscitar? Olha, eu vou dizer: Deus. E daí vamos conversar mais tarde? Porque, gente, olha o nível de fé. De repente o profeta olha e diz assim: eu creio, então profetiza. A palavra de Deus diz que aqueles ossos começaram a reviver. Então quem eu e quem é você para não acreditar que aquilo que está morto pode reviver? Quem somos nós? Quem somos nós diante de um Deus que pode ressuscitar mortos? O que você acha que Ele vai fazer com a nossa casa, com nossos filhos, com a nossa vida, com a nossa empresa, com nossos dons, os nossos talentos? Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, está ruim, mas vai ficar bom. A fé no Senhor é o que nos sustenta, nos fortalece e nos dá esperança necessária para seguir em frente, confiando que Ele está no controle de tudo. Essa é a fé que o Senhor quer para mim e para você. Em Hebreus 11:1 diz bem assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ah, mas eu acho que não tem mais solução, não tem mais jeito. Aí o Senhor diz assim: filho, filha, a fé é um fundamento, é a certeza daquilo que você está esperando. Mas não é só isso. Ele está dizendo para você: filho, filha, começa a provar. Ele diz: a prova das coisas que não se vê. Você não está vendo, mas começa a provar. Você não está vendo a solução, começa a provar. Você não está vendo o que está acontecendo, começa a provar. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Eu não preciso dar nome, mas Deus sabe. Então você começa a dizer: Deus, eu quero. Essa semana passada eu falei com Deus muito tete a tete com Ele. Eu fiquei bem revoltada. Até Ele entrou na saia justa.
Aí depois pedi perdão para ele, falei, desculpa, fiquei brava. Mas Satanás não vai mais fazer isso comigo. Ele já está por terra em nome de Jesus. Gente, não tenha vergonha de dizer não. Às vezes eu converso com Deus bem de tete a tete. Aí você, tem vergonha, não tem que ter vergonha de Deus. Tem que dizer, Deus, eu não gostei disso. Deus, olha o que está acontecendo na minha família. Olha o que está acontecendo na minha casa. Eu não quero essa situação. Eu sei, Deus, que eu dei brecha. Eu sei que eu fiz isso. Mas eu não quero mais, me perdoa, estou arrependido. Gente, Deus, Ele só quer um coração arrependido. Ele diz que um coração arrependido Ele não vai jogar fora, Ele não vai deixar de lado. Se você chegar arrependido, se você chegar e falar, Deus, chega, eu estou arrependido, eu quero mudar, eu quero mudança, é só isso que Ele quer. Ele quer que eu tome uma decisão, Ele quer que você tome uma decisão. Quantas vezes desanimamos e até pensamos em desistir? Quantas vezes? E é isso que Deus quer para mim? Não. Quando você pensar em desistir, lembre da história de Rispa. Quando você pensar em desistir de qualquer coisa na tua vida, lembre da história dela. A mulher não desistiu, ela ficou meses. A palavra de Deus diz que ela ficou meses e meses e meses abanando aqueles bichos. E se você olhar na história, foi mais de 6 meses. Mais de meio ano. Pode olhar na história. Mas nós não, muitas vezes é 2, 3 dias orando no quarto. Cansei, Jesus. O Senhor realmente não vai fazer. Ele vai. Todo mundo aqui viu o testemunho da minha filha. E quando Deus mandou trazer essa palavra, eu chorava na rua, eu chorava. Não de tristeza, de alegria. E Deus falou assim para mim, você foi Rispa. E eu comecei a somar nos dedos, eu falei, Deus, agora eu quero saber quanto tempo foi de oração, porque a gente ora, mas não vê o tempo. Quando a minha filha se declarou para mim, quando a minha filha abriu o coração para mim, ela tinha 16 anos. Ela tinha 16 anos. E eu nunca julguei ela. Mas naquele dia eu comecei a orar. Naquele dia eu e meu esposo começamos a jejuar. Eu e meu esposo toda semana jejuando pela nossa casa. Ainda estamos jejuando pela nossa casa. Porque até Jesus voltar, nós vamos jejuar pela nossa casa. Foram 10 anos. 10 anos. E o Senhor falava assim no meu coração essa semana, e eu chorando. Foi sábado. Ontem, né? Desculpa. Parece que faz tanto tempo já que eu chorei. Aí o Senhor falava assim para mim sábado. Você se lembra que você achava que você não ia ter nenhum neto da parte dela? Você se lembra que você achava que a tua filha não ia ter família? Você se lembra que a tua esperança estava caindo, mas você continuou de dia chorando com o teu lenço e de noite acendendo o teu fogo? E o Senhor me fez lembrar de noites e noites. Noites e noites. Que eu passava na cama, orando com a minha filha, chorando com a minha filha. Tinha dias que o meu esposo falava assim, dias não, vários dias, 10 anos, gente. Meu esposo é uma bênção. Tinha dias que ele falava assim, fica com ela. Fica com ela. E essa semana ela falando assim pra minha mãe, nem parece que eu vivi aquilo. Ela falou assim, eu nem acredito, mãe, que tudo isso já passou. Eu digo para você, não importa quanto tempo você está orando e jejuando, só não pare. Ah, mas eu já orei 1 ano. Ah, mas eu já orei 5 anos. Ah, mas continua. Continua, porque Deus é fiel. Vale a pena, eu vou dizer para você, vale a pena você não desistir. A palavra de Deus diz que Deus ele não tem prazer de quem olha para trás, quem vai aguardado, ele não tem prazer. Não importa se você está chorando, não importa se você está clamando, está se descabelando, mas o que importa é que você não vai parar. Você não vai desistir, você não vai.
O desânimo vai vir, vai. A tristeza vai vir, vai. A incerteza vai vir, vai. O que não pode vir é a desistência. Somos humanos, vamos chorar. Somos humanos, vamos entristecer. Só não podemos desistir. Abacuque, quando ele colocou, ainda que não floresça, que não tenha fruto, que não tenha vaca, que não tenha nada, eu vou achar um motivo para louvar ao Senhor. O verdadeiro testemunho da fé cristã não é a ausência de adversidade, mas a paz que encontramos em meio dela. Ser cristão não é estar imune de adversidade, mas é a gente ter a paz em meio à adversidade. A palavra de Deus diz que só Ele pode dar essa paz, a paz que o mundo não conhece, o mundo não entende. Às vezes está caindo a casa na nossa cabeça, aí vem alguém que não entende e diz assim: mas por que você está tão calma? Sabe por que eu estou calma? Porque eu tenho Deus, porque eu confio no Deus vivo, eu confio no Deus que pode todas as coisas, eu confio no Deus que Ele tem o domínio de todas as coisas. A nossa confiança deve estar inteiramente em Deus, porque ainda que nada saia conforme o planejado, ou que as nossas expectativas sejam frustradas, Deus continua no controle. Ainda que você olhe e diga assim: acho que Deus não está me ouvindo. Quantas vezes eu pensei isso? Não, Deus não vai fazer, não tem jeito. Aos meus olhos não tinha jeito. Aos meus olhos já estava tudo perdido. Mas Deus estava no controle. Deus sempre esteve no controle. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Abacuque 3,19 diz bem assim: o soberano Senhor é a minha força. Olha como que ele já está ali, ó. Ele faz os meus pés como os pés de um servo. Ele me permite ir nas alturas. No final do capítulo 3, ele já passou o 1 e o 2 ali. Ele já estava no 1 e 2 ali com dúvidas. Ali ele estava achando que Deus não era com ele. Ali ele já estava se perguntando: Deus, por que a minha nação tem que sofrer? Por que os ricos têm que prosperar? Por que a gente não pode? E ele reclamando, até que Deus fala: calma, porque o justo viverá da fé. Aí na frente ele diz, ele entendeu. Aí ele diz: não importa, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não aconteça nada, eu vou te louvar, eu vou achar motivo de te louvar. Aí aqui ele já diz: Senhor, vale a pena te louvar em meio ao caos, vale a pena te louvar em meio à circunstância. Ele diz assim: porque agora eu estou vendo, o Senhor está elevando os meus pés para as alturas. Aqui o profeta está começando a sentir nos pés dele já as alturas. Encontre força em Deus para escalar as alturas, mesmo quando estiver para baixo. Encontre forças em Deus. Os tempos difíceis vão vir. Os tempos difíceis vão chegar. O que não pode chegar é a desistência. Isso não pode. Se o dia difícil chegar, você tem que lembrar que você tem um Deus que está no controle. E que aquilo vai passar. Vai passar. E nós vamos sair daquilo mais forte. Nós vamos sair maior. Nós vamos sair melhor. É isso que acontece quando a nossa fé está depositada no Senhor. Salmo 126, 5, 6 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Não é eu que estou falando, não sou eu que estou falando para você, que tudo que você está passando vai passar. Você vai sair melhor. Tá lá o Bruno e a Priscila. Dá tchau pra mim.
meus amigos lindos. Olá, Sossô. Dá tchau, Sossô. Passou, Bruno. Passou, Priscila. Passaram por tempos difíceis. O dia mau chegou. Mas sabe qual era a fé dela quando a gente conversava? Ela falava assim: não sei falar em mineiro, tá, amiga? Vou falar em paranaense. Ela falava: amiga, vai passar. Eu sei que Deus está no controle, amiga. Nós vamos sair dessa. E para quem não sabe, um dia ela vai dar o testemunho aqui. Ela passou por momentos muito difíceis, mas passou. Tem muita gente no meio dessa igreja aqui que, se eu perguntar, vai falar a mesma coisa. Eu passei por um momento difícil, mas já passou. E você que está entrando no momento difícil, eu vou dizer: olhe para essas pessoas que você vai ver, já passou, para você vai passar também. Até os tempos mais difíceis passam e a alegria de Deus vence. 2 Coríntios 12:10 diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Está se sentindo fraco? Vou te dar a boa notícia: agora que você está forte. Verdade. Quando a tribulação vem, quando a luta vem, a gente arranja força, não sei de onde. Então por isso eu digo: está passando por luta, está se sentindo fraco, você está forte. Então é com essa força essa noite que você vai se levantar diante de Deus. Você vai pôr Satanás para correr e você vai dizer: chega, diabo, você não vai mais brincar com a minha cara, nem com a minha casa, nem com os meus. Posicionamento. É nos momentos mais difíceis que o Senhor descobre sua verdadeira força. Quando você não consegue caminhar mais, Jesus lhe leva e o milagre acontece. Deuteronômio 38 diz bem assim: o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca te deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Você quer uma promessa mais linda que essa? Se você olhou e viu esse versículo, se você olhou e tomou posse disso, você vai dizer: ah, bom, o Senhor está na minha frente, beleza. Se Ele está na minha frente, eu vou na pose. E venha, Satanás, que você vai ver só. Porque na minha frente está o maior, na minha frente está o melhor. Se Ele diz que Ele está cuidando de mim, se Ele diz que Ele está me protegendo, Ele não é homem para que minta. Não tenha medo, não desanime. A dificuldade pode parecer grande, mas o nosso Deus é maior. Deus sempre esteve à frente do seu povo e nunca abandonou seus filhos. Não há vitória sem luta. Grandes desafios, grandes vitórias. Deus é contigo e isso fará a diferença. Ah, eu não quero passar luta. Ah, eu não quero passar provação. Não vai ter vitória. Ah, eu não quero grande luta. Não vai ter grande vitória. Eu não quero grande provação. Não vai ter grande vitória. Não vai ter. Ah, Deus veio? Pois eu quero ser vitorioso. Reafirme a sua fé em meio ao caos. Buscar esperança em Deus, mesmo quando a resposta parece distante. Cultivar um coração grato pelas obras passadas de Deus, confiando que Ele continua no controle. Eu gostaria que você colocasse de pé. Eu não sei como você chegou aqui, e eu não sei como você está. Mas essa noite, eu quero fazer 3 convites. Eu vou fazer 3 convites essa noite. Foi o que o Senhor pediu para mim lá em casa.